Filha surpresa ao não reconhecer o pai que voltou de viagem de negócios. Exame revela a verdade. Tomás estava nervoso. Após meses em viagens intermináveis, ele finalmente voltava para casa. O coração batia acelerado enquanto se aproximava do apartamento modesto em São Paulo, onde sua filha Clara vivia com a mãe. Ele mal podia esperar para abraçá-la, revendo cada momento perdido na mente. Clara, que desde pequena não tinha conhecido o pai, agora era uma adolescente, moldada pela ausência dele. Ansioso, ele tocou a campainha. A porta se abriu lentamente, revelando uma garota alta, com cabelos escuros e uma expressão confusa. Clara olhou para Tomás, como se fosse um estranho. Ele deu um passo à frente. Sorriso hesitante nos lábios. Oi, Clara, sou eu, seu pai. Ela franziu a testa, a desconfiança desenhada em seu rosto. Quem disse que você é meu pai? O tom da voz dela subiu um pouco, quase um desafio. O clima tenso no ar aumentou, como se eles estivessem prestes a soltar um segredo enterrado. O apartamento era simples, mas tinha seu charme. Quadros nas paredes, brinquedos esquecidos pela casa e o cheiro de café fresco. Cada detalhe parecia um eco do passado que Tomás havia abandonado. A tensão se espalhava por cada canto enquanto ele tentava quebrar o gelo, mas Clara não estava pronta. Os olhares trocados eram como lanças, cada um carregando a dor e a expectativa de um encontro que deveria ser acolhedor, mas agora se tornava uma batalha silenciosa. Então, no meio da conversa, Clara puxou um pedaço de papel da mesa. Eu fiz um exame de DNA, sabe? O coração de Tomás pulou no peito. O que ele estava insinuando? As coisas começaram a ficar turvas e sombrias, quando ela continuou. E o resultado não mente. Você não é meu pai biológico. Aquela frase caiu sobre ele como um peso, um golpe violento. A revelação os atingiu em cheio, transformando aquele primeiro encontro em algo que nem Tomás nem Clara estavam preparados para enfrentar. Clara se sentiu perdida. Um turbilhão de emoções. Ela encarou o olhar penetrante de Tomás, esperando por explicações, enquanto a traição implícita de sua mãe a deixava desorientada. Como assim? Se não era seu pai de sangue, quem era ele? Tomás, por sua vez, lutava contra a culpa que o consumia, tentando compreender o que aquilo significava para eles dois. E como poderia se reconectar com a filha que mal conhecia. Enquanto a noite caía, Clara encontrou um diário velho em uma das estantes empoeiradas. As páginas estavam amareladas, mas as histórias pareciam vibrantes. Olha, isso é da minha mãe. Minhas avós falavam que tinha segredos familiares. Talvez isso ajude. Ela entregou o diário a Tomás, e as duas almas se entreolharam, uma fogueira acesa de esperança em meio ao caos. Mas o que mais poderia ser revelado? Como enfrentar os fantasmas do passado e encontrar uma chance de um futuro juntos, mesmo em meio a verdades desconcertantes? O que o diário guardava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara entregou o diário a Tomás, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e confusão. Ele pegou o caderno nas mãos, os dedos tremendo. A capa estava desgastada, mas ainda revelava uma beleza nostálgica. O cheiro de papel envelhecido os envolveu. Tomás abriu a primeira página. A caligrafia da mãe de Clara era clara, mas carregava um peso que ele não esperava.
Querido diário. Começou a ler em voz alta. Clara ficou quieta, sua respiração acelerada. Conforme as linhas passavam, ela parecia mergulhar mais e mais nas memórias de uma mulher que conhecia apenas em fotos. O diário falava sobre sentimentos, traumas e uma menção a um segredo que havia sido guardado por anos. Tomás sentiu o coração apertar, um nó formou-se em sua garganta. E então, algo chamou sua atenção. No final de uma página, uma anotação estava escrita com pressa. Ela não é quem pensa que é. As palavras pareciam ecoar no ar silencioso entre eles, transformando a tensão. Tomás levantou os olhos para Clara. O que isso quer dizer? Perguntou, a ansiedade evidente na voz. Clara franziu a testa. O que você sabe sobre minha mãe que eu não sei? A pergunta dela cortou o silêncio e Tomás hesitou. Como ele poderia explicar o que não entendia nem mesmo completamente? Ele sabia que sua partida havia deixado um vazio, mas agora parecia haver algo muito mais profundo escondido sob a superfície. No mesmo instante, o telefone de Clara vibrou descontroladamente na mesa, quebrando a conexão tensa entre pai e filha. Ela atendeu rapidamente, a expressão mudando para um medo palpável. Mamãe, o que aconteceu? As palavras soaram como um sussurro desesperado. Tomás ficou perplexo. O que poderia ter acontecido? Os instintos de pai despertaram. Clara parecia prestes a desmoronar. Seu rosto pálido refletia a preocupação. Eu estou no apartamento com meu pai. O que aconteceu? As perguntas dela eram cortadas por silêncios apressados do outro lado da linha. De repente, Clara se encolheu. A cor do seu rosto se foi. Não, não pode ser. Uma lágrima escorreu de seu olho. Isso é um pesadelo. Tomás sabia que algo estava terrivelmente errado. Ele tomou a iniciativa e estendeu a mão em direção à filha, mas ela recuou. A dor nos olhos dela o atingiu como um soco. Clara, o que está acontecendo? Ele tentou manter a calma, mas seu coração acelerava. Antes que ela pudesse responder, a voz da mãe estourou na linha, transformando tudo em caos. Clara, você precisa ir para casa agora. Eu vou te explicar tudo, mas não posso falar por aqui. Clara desligou o telefone. Seu olhar estava fixo no chão, a confusão misturada à tristeza. Ela disse que temos que ir, Sr. Tomás. Antes que ele pudesse processar, Clara se levantou e começou a juntar algumas coisas apressadamente. O pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer atravessou a sala. Tomás queria saber a verdade. Como assim tudo isso estava interligado com o diário? O que a mãe de Clara estava escondendo? E mais importante, qual era realmente a conexão entre eles? Olhando para Clara, sentiu a urgência dessa nova realidade encostar-se mais perto. Não era mais apenas sobre a paternidade. Havia segredos envoltos e uma teia de mentiras que desafiavam tudo o que ele acreditava saber. Clara, espera, ele a chamou, mas ela não parou. Enquanto ela se apressava para a porta, um estrondo ressoou de fora. Algo que não era apenas barulho normal de cidade. Um grito, a música do caos. E foi nesse instante que um carro da polícia parou em frente ao prédio, sirene soando como um presságio sombrio. Vai! Clara gritou, terror em seus olhos, e o coração de Tomás parou. Ele nunca imaginou que o retorno à vida de sua filha poderia ser o catalisador de algo tão devastador. A dúvida pairava no ar. Qual era a verdade por trás de tanto segredo? O que mais estava em jogo? A única certeza que ele tinha é que a vida deles nunca mais seria a mesma. Clara se virou, o olhar perdido na porta, e o mundo ao redor parecia desaparecer. O carro da polícia parou em frente ao prédio, sirenes fazendo o coração de Tomás disparar. O que estava acontecendo? A urgência tomou conta do ambiente, um frio na barriga que ele não podia ignorar. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou.
mas sua voz estava longe, abafada pelo tumulto crescente. Ela não respondeu, apenas se apressou na direção da porta. Tomás a seguiu, cada passo pesado com o peso de segredos e incertezas. Uma multidão estava se formando. Murmúrios e olhares curiosos se misturavam à angústia no ar. Ele viu os rostos aflitos, a desconfiança palpável. Por que tudo isso estava acontecendo? Clara hesitou na porta, os dedos tremendo, enquanto segurava a maçaneta. Nós precisamos ir, Tomás. Ela parecia implorar. O medo em sua voz entrava como uma faca em seu peito. Mas antes que ele pudesse deter a filha, um grito ecoou na rua. É ele! É o fugitivo! O pânico se espalhou como fogo. As sirenes aumentaram. Nesse instante, um homem apareceu pela esquina, olhando desesperado. O rosto dele estava coberto de sujeira, e seus olhos, arregalados de terror, encontraram os de Clara. Clara, não! Ele gritou, mas o ambiente era uma confusão sonora. Vocês não entendem. Ele não é quem vocês pensam que é. Tomás tentou entender, mas o homem estava se aproximando rapidamente, e algo dentro dele disparou, uma sensação de perigo iminente. Ele puxou Clara para trás, protegendo-a instintivamente. Afastem-se dele! Gritou um policial. Os outros se agripavam, prontos para agir. A tensão era como uma corda esticada, prestes a romper. Clara, não escute esse homem! Tomás disse, sua voz firme. Mas o olhar de Clara estava fixo no estranho, sua expressão misturada de medo e confusão. Quem é você? Ela perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. Tomás percebeu que as respostas se tornavam cada vez mais complicadas. O homem respirou fundo, e o tempo parecia parar. Clara, ele não é seu pai, eu sou! A revelação foi como um soco no estômago de Tomás. Ele ficou paralisado. O mundo girava enquanto seus pensamentos se conflituavam. O quê? Como assim? A multidão murmurava, e Tomás conduziu Clara para mais perto, o protetor instinto lutando contra a incredulidade. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a raiva e a confusão misturadas em sua voz. Mas o homem não parecia intimidado. Eu sou seu pai de verdade, Clara. Eu fui preso e sua mãe manteve tudo em segredo. As palavras do estranho pareciam um veneno. Tomás olhou para Clara, as lágrimas já se acumulando em seus olhos. O peso da traição pairava sobre eles, como uma nuvem escura. Isso não pode ser verdade, ela gritou. Mas a dúvida já começava a corroer a confiança que ela havia depositado em Tomás. Como eu posso acreditar em você? Eu não sei nem quem você é. Clara estava confusa, dilacerada por tudo o que ouvia. O homem, percebendo a angústia contínua dela, insistiu. Eu não sou um estranho. Sua mãe e eu temos uma história. Não posso dizer tudo aqui, mas você precisa ouvir minha versão. Toda a situação explodiu em desespero. Os policiais estavam prontos para agir. A tensão no ar era palpável. Clara parecia em choque. A verdade, qualquer que fosse, estava prestes a partir seu coração em 1000 pedaços. O que está acontecendo, mãe? Ela perguntou quase em um sussurro, sem saber se queria ouvir a resposta. Tomás se sentiu completamente imerso em caos. O homem tinha que estar mentindo, certo? Ou talvez houvesse algo mais. Em jogo? Ele começou a perceber que o diário, as revelações, tudo o que tinha acreditado ser a verdade, poderia ser apenas uma miragem. E ali, no meio da confusão, o barulho da sirene agora parecia um lamento, uma canção de um desastre iminente. A vida deles nunca mais seria a mesma, e ele podia sentir isso no fundo da alma. O que mais estava escondido nas sombras daquelas verdades distorcidas? O que mais estava prestes a ser revelado? Tomás estava estático, as palavras do homem ecoando em sua mente como um tiro. Ele não é seu pai, eu sou. Não conseguia processar aquilo. Clara olhava para o desconhecido,
seu olhar misturado com medo e confusão. Ele puxou a filha para mais perto, mas a crença que sempre teve em si mesmo estava sendo desmantelada diante de seus olhos. A multidão estava em rebuliço, murmúrios desconexos preenchiam o ar, vozes se levantando em uma cacofonia. Quem é esse cara? E o que ele quer? Balançavam os rostos preocupados ao redor deles. As sirenes aumentavam, misturando-se à tensão que já dominava o cenário. O policial mais próximo fez um sinal, pronto para agir, mas Tomás sentiu o chão tremer sob seus pés. Calma, não é bem assim. O homem gritava, mas mal conseguia ser ouvido. Eu só preciso explicar. Clara, ouça-me. Clara, com os olhos vermelhos e o coração descompassado, balançou a cabeça. Eu não sei em quem acreditar. A dor em sua voz açoitava Tomás como um golpe. Se tudo o que sabia estava prestes a se desmoronar, como poderia convencer sua filha de sua verdade? Clara, Tomás quase suplicava. Olhe para mim, eu sou seu pai. Mas já não tinha certeza do que aqueles laços significavam. A incerteza tornou mais distante, e o desespero cresceu dentro dele. Neste momento, uma sirene ainda mais alta soou. E foi aí que a realidade se transformou em um espetáculo horripilante. Um carro da polícia apareceu rapidamente na esquina, as luzes piscando como flashes de um filme de terror. Clara, pelo amor de Deus, confie em mim. Tomás sentiu o medo e a urgência pulsando em suas veias, mas no fundo de seu ser, ele estava começando a compreender. Então, o homem arregalou os olhos e, em um gesto desesperado, começou a se mover rapidamente na direção da multidão. Você não entende. A verdade não é apenas que eu sou seu pai. É muito mais do que isso. Ele parecia ter algo a mais a dizer, mas a tensão era palpável. No entanto, antes que pudesse terminar, foi contido por um policial. Um estalo horrendo cortou o ar. Um disparo. A multidão gritou em choque. Clara se encolheu ao lado de Tomás, o terror em seus olhos. Mãe! Ela gritou, e então tudo virou um caos. Tomás olhou para o homem que estava no chão, a expressão de agonia congelada no rosto. O sangue se espalhava, formando um mar vermelho sob seu corpo. Meu Deus! Um dos vizinhos gritou. Suas mãos cobriam a boca em horror. O pânico tomou conta. Chamem uma ambulância! Gritou outro. Clara tremia, olhar fixo na cena horrenda. Tomás sentiu sua cabeça girar. O que estava acontecendo? Como isso pôde acontecer? Clara, precisamos sair daqui. Ele a puxou, tentando afastá-la do caos que se desenrolava. Mas ela estava paralisada. Ele estava dizendo a verdade? A pergunta pairou no ar, um eco de incerteza. Foi então que o telefone de Tomás vibrou. Ele olhou rapidamente. Uma mensagem de texto de sua ex-esposa. Você precisa saber. Estou com alguém que pode explicar tudo. O desespero tornou-se um nó em sua garganta. O que isso significava? Por que agora? A polícia estava agindo, cercando a área, mas o mundo parecia ter desacelerado ao redor deles. Clara estava assustada, angustiada. O homem no chão, a confusão e a revelação de segredo que pairava no ar, havia se tornado uma tempestade de emoções. Tomás! Ela olhou para ele, como se convencesse a si mesma de que ainda poderia confiar nele. E se ele for? E naquele instante, um novo policial chegou. Com um semblante grave, ele se aproximou de Tomás e Clara. Você precisa vir conosco. As palavras eram sombrias e pesadas. O que mais estava prestes a ser revelado? Tomás olhou para a filha, a incerteza e o horror refletidos em seus rostos. O que a mãe de Clara sabia? O que mais havia por trás daquela história? Havia mais segredos nas sombras, e agora eles estavam no centro de um pesadelo. O que realmente era a verdade?
Tomás estava estático, as palavras do homem ecoando em sua mente como um tiro. Ele não é seu pai, eu sou. A incredulidade o dominou. Clara olhava para aquele desconhecido. Seu olhar, uma mistura de medo e confusão. Ele puxou a filha para mais perto, sentindo a crença que tinha em si mesmo sendo desmantelada diante de seus olhos. A multidão estava em rebuliço, murmúrios inquietos preenchendo o ar, vozes se levantando em uma cacofonia desconexa. Quem é esse cara? E o que ele quer? Reverberavam entre os rostos ansiosos ao redor deles. As sirenes aumentavam, misturando-se à tensão que já dominava o cenário. O policial mais próximo fez um sinal, a mão firme pronta para agir. Mas Tomás sentiu o chão tremer sob seus pés. Calma, não é bem assim, o homem gritou, mas sua voz foi quase engolida pelo clamor. Eu só preciso lhe explicar. Clara, ouça-me. Clara, com os olhos vermelhos e o coração em frangalhos, balançou a cabeça. Eu não sei em quem acreditar. A dor em sua voz açoitava Tomás como um golpe. Seco. Se tudo o que sabia poderia desmoronar, como convencer sua filha de sua verdade? Nesse momento, uma sirene mais intensa cortou o ar, e um carro da polícia apareceu rapidamente na esquina, as luzes piscando como flashes de um pesadelo. Clara, pelo amor de Deus, confie em mim. Tomás sentia o medo e a urgência pulsando em suas veias, mas no fundo de seu ser, ele estava começando a compreender. Então, o homem arregalou os olhos e um gesto desesperado começou a se mover rapidamente em direção à multidão. Vocês não entendem, a verdade não é apenas que eu sou seu pai, é muito mais do que isso. Ele parecia ter algo importante a dizer, mas a tensão era palpável. Antes que pudesse terminar, porém, foi detido por um policial. O ambiente se transformou em um espetáculo ensurdecedor. Clara se encolheu ao lado de Tomás, o terror em seu rosto. O homem no chão, a confusão e a revelação de segredos ocultos estavam prestes a estourar como um balão. Meu Deus! Gritou um dos vizinhos, as mãos cobrindo a boca em horror. O pânico tomou conta. Chamem uma ambulância! Gritou o outro. O homem foi imobilizado, mas não sem antes deixar escapar um último grito. Clara, a verdade sobre você, sobre todos nós, precisa vir à tona. Tomás sentiu um frio na barriga, um nó se formando em sua garganta, enquanto a sirene da ambulância se aproximava. O tumulto crescia e a fúria dos policiais tomava conta do lugar. Clara estava paralisada, a expressão de pânico arrancando seu fôlego. Enquanto as luzes da ambulância refletiam em seu rosto, um telefone começou a tocar no bolso do homem caído. Ele estava prestes a ser levado, mas uma mulher se aproximou, alguém vestido de branco, com um crachá pendurado no peito. Eu sou a doutora de emergência. O que está acontecendo aqui? O policial, sem saber o que responder, lançou um olhar para Tomás. Clara olhou para o homem no chão, como se quisesse perguntar sobre a ligação. Mas antes que isso pudesse acontecer, a mulher se abaixou e começou a examinar. O homem. Parece bem, mas precisamos de uma resposta rápida. E então, num instante, ela retirou algo do bolso, um notebook pequeno. O que está acontecendo aqui? Isso pode ser uma questão de vida ou morte. Tomás não conseguia juntar os pensamentos. Lembrou-se da mensagem que recebeu de sua ex-esposa. Você precisa saber. Estou com alguém que pode explicar tudo. Um calafrio percorreu sua espinha. O que isso significava? E foi naquele momento que o homem, ainda imobilizado, olhou para Clara com uma expressão que poderia congelar o tempo. Clara, você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa que é. O desespero e a urgência em sua voz eram palpáveis. A sua mãe, ela, escondeu algo que pode te destruir. A multidão ficou em silêncio. O choque tomou conta do ar. Tomás sentiu o sangue gelar nas veias. Clara olhou para ele,
o medo estampado em seu rosto. O que você quer dizer? O que está acontecendo? E nessa confusão, uma lágrima escorreu do rosto dela, enquanto o homem se contorcia e, mesmo sob a vigilância da polícia, murmurava uma última frase que reverberou como um eco. A verdade não é o que você jamais imaginou. Todos nós temos um poder que nunca entendemos. A vida deles nunca mais seria a mesma, e Tomás sentiu que tudo estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras? E o que realmente significava essa verdade devastadora? Enquanto o alvoroço tomava conta do ambiente, o homem no chão soltou um último suspiro, os olhos embaçados mirando Clara, como se estivesse tentando transmitir algo vital. Os policiais começaram a pressionar a multidão para trás, sirenes e vozes gritando, misturando-se em um estrondo ensurdecedor. Tomás sentiu a adrenalina pulando em suas veias, o medo e a confusão emaranhando-se em seu peito. Clara olhava para ele, o rosto passado de pânico. Clara, precisamos sair daqui. Tomás a puxou, mas Clara estava paralisada, os olhos presos na cena. O que ele queria dizer? E se for verdade? As palavras dela saíram como um sussurro, tremendo de angústia. Tomás sentiu uma onda de desespero. Ele sabia que tinha que protegê-la, mas a dúvida começou a matá-lo por dentro. O que se passava na mente dela? Um oficial se aproximou, com o rosto crispado de preocupação. Vamos, precisamos evacuar a área, ele ordenou, enquanto outros se preparavam para prendê-lo. Você é testemunha? O que aconteceu? Tomás olhou para o homem no chão e então para Clara. Eu não sei, ele balançou a cabeça, moído por incertezas. A realidade começou a pegar forma, e o que antes era um labirinto emocional estava se tornando um verdadeiro pesadelo. Clara, confie em mim! Tomás a puxou de volta, até que um barulho cortou o ar, um estalo, seguido por outro grito. As pessoas começaram a se agitar, e Clara finalmente olhou para o pai. Você não sabe a verdade. Eu posso não ser. Ela hesitou, palavras entrecortadas de medo. Mas justo nesse instante, o homem no chão, ainda lutando pela vida, se esforçou para falar uma última vez. Clara, se você soubesse a verdade sobre sua mãe. Ele estava se contorcendo, o sangue começando a se espalhar pelo chão. Não, chega! Tomás gritou, sem saber mais o que fazer, se proteger ou explicar. Ele olhou para aquele homem, sua mente fraca, tentando se recobrir do caos. O que ele poderia ter a dizer que mudaria tudo? Os policiais, ocupados com o homem caído, não perceberam quando uma mulher saiu da multidão. Ela apertou os olhos focando em Tomás e Clara. Era a ex-esposa de Tomás, Sofia. Ela gritou ansiosa. Está tudo bem, eu vou explicar. A expressão de Clara era como um filme de horror. A dor, a dúvida e a urgência eram palpáveis. Mãe, ele... Clara, você tem que ouvir. Não é como você pensa. A voz de Sofia tremia, mas a determinação era evidente. Enquanto Tomás abria a boca para protestar, uma nova revelação atingiu o coração de Clara. Você não é o que foi te disseram, gritou Sofia, olhando para Tomás. O ar ficou pesado, as palavras parecendo cortar o silêncio como uma faca. Do que você está falando, Tomás? Perguntou, sentindo seu mundo desmoronar. O olhar de Clara se desviou para a mãe, então para ele. O que você escondeu de mim? Não posso fazer isso aqui. É perigoso. Eu vou contar tudo, mas precisamos sair. Sofia estava prestes a ser puxada para trás pela multidão. O homem no chão segurou seu peito, um último gemido escapando de seus lábios. O peso da situação se chocou com a realidade da vida de Clara, e a verdade se aproximava como um trovão. Eu não sou quem você pensa que sou.
As últimas palavras do homem foram como um golpe, e ao lado de um corpo não confirmado, toda a história que Tomás acreditava estar viva tornou-se uma miragem. Ele sentiu um aperto no peito, a dúvida se transformando em pavor. O que ambos precisavam saber? Clara, escute a sua mãe, Tomás pediu com a alma em chamas. Mas a cena ficou turva quando a sirene da ambulância se aproximou, e uma nova onda de murmúrios e incertezas inundou a área. Sofia puxou Clara, e Tomás notou que o homem, exaurido, começou a se deslizar para longe, como se estivesse levando consigo todos os segredos. Clara, por favor, temos que ir agora, Tomás gritou, mas a atmosfera estava carregada de complexidade, e tudo ao redor parecia se mover em câmera lenta, enquanto pessoas olhavam perplexas. Quem sou eu? O que é verdade? Clara finalmente articulou, o peso da revelação quase a esmagando. E ali, no meio da confusão, enquanto a vida dela estava prestes a mudar de uma forma que nem poderia imaginar, uma nova verdade estava prestes a emergir. O que mais estava oculto sob camadas de mentiras? E que mais poderia ser devastador? O que viria a seguir? Tomás não sabia, mas tinha certeza de que todos os laços estavam prestes a ser postos à prova, de uma forma que ninguém poderia prever. Tomás estava paralisado, as palavras do homem ainda ecoando em sua mente. Ele não é seu pai, eu sou. A confusão tomou conta dele enquanto Clara o olhava com os olhos arregalados, uma tempestade de dúvidas cruzando seu rosto. O pânico parecia envolvê-los, a multidão ao redor murmurando, cada vez mais ansiosa. Enquanto as sirenes da polícia ressoavam, o medo deixava o ambiente opressivo. Clara, precisamos sair daqui. Tomás a puxou, mas ela hesitou, o olhar fixo no desconhecido. O que ele quis dizer com isso? E se for verdade? A voz dela tremia, e Tomás sentiu seu coração apertar. O que ele poderia dizer para acalmá-la? Essa realidade oscilante estava prestes a desmoronar tudo o que ele acreditava. A multidão se agitava. Os olhares curiosos trocavam sussurros nervosos. É isso que as pessoas fazem no lugar dele, alguém comentou, com expressão de reprovação. As vozes misturadas apenas aumentavam a confusão, o medo crescendo como uma corrente elétrica. Clara! Sofia, a ex-esposa de Tomás, apareceu entre as pessoas, seus olhos fixos na filha, aparentemente desesperada. Calma, eu vou explicar tudo, mas precisamos ir agora. Tomás conseguiu perceber algo em seu olhar que fez o coração dele disparar. A urgência era palpável. O que está acontecendo? Ele perguntou sem conseguir esconder a desconfiança. Agora não é hora. Clara, confia em mim. Sofia insistiu, mas o clima estava pesado. O homem no chão, ainda debatendo-se, estava se afundando em um mar de dor e angústia. Clara, o homem chamou, quase sem voz. A verdade está em você. Que verdade? Clara gritou, sua voz agora cheia de raiva e medo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Tomás sentiu seu estômago revirar. Ele se virou para Sofia, buscando respostas. Mas antes que pudesse perguntar, o homem começou a se contorcer. Não posso morrer assim. Ele se levantou um pouco, como se fosse fazer uma declaração importante. A cena toda parecia um filme de terror. Então, em um movimento súbito, ele se jogou para frente, caindo em direção à multidão. Em um gesto instintivo, um policial se aproximou rapidamente. E, antes que Tomás pudesse reagir, disparou. O som do tiro cortou o ar como um relâmpago, e um grito ecoou enquanto o homem tombava de volta. Não, não! Clara gritou,
o desespero tomando conta de seu semblante. O pânico instantâneo não fez jus à revelação que ainda estava por vir. No chão, o homem começou a tremer violentamente. "A verdade não pode ser", ele balbuciou, antes de perder a consciência. Para Tomás, tudo explodiu em um misto de caos e gritos. Clara se jogou na frente do corpo do homem caído, lágrimas escorrendo. "O que está acontecendo, mãe? Que verdade ele está escondendo?" A angústia dela atravessava o ar como uma adaga. Sofia, desesperada, puxou Clara para longe. "Vamos, meu amor, precisamos sair daqui." E nesse momento o testemunho de um policial cortou a agitação. "Precisamos controlar isso agora. A área está sendo isolada." O ambiente virou um turbilhão de movimentos. Tomás, ainda paralisado, olhou para o homem caído e em um instante ele se virou. Um olhar vazio, mas ao mesmo tempo em paz. "Clara", ele murmurou, quase sonhando. Olhando bem nos olhos dela, ele sussurrou uma última palavra. "A senhora não nasceu aqui." Aquilo cortou o ar. Tomás e Clara trocaram olhares confusos, enquanto um tremor gelado passava pela espinha de Tomás. O que ele queria dizer com aquilo? No instante seguinte, as sirenes ecoaram ainda mais fortes. E o caos parecia se intensificar. "Vamos, agora!" Sofia insistiu, puxando Clara novamente para longe do tumulto. Mas enquanto saíam, Tomás sentiu uma mão na sua, armando o caminho à sua frente, firme e decisiva. Era o médico segurando um notebook. "Senhor, encontramos uma informação no celular do homem. Você precisa ver isso." Antes que Tomás pudesse responder, a tela do celular acendeu, e em um segundo, tudo o que ele acreditava deixar claro se tornava envolto em novas sombras. Na tela, a imagem de Clara quando era bebê, em um lugar desconhecido, e uma mensagem sob sua foto: "Você não pertence a este mundo." O chão parecia se abrir ao redor dele, enquanto a verdade se tornava um labirinto sem fim. O que isso significava? O que mais estava escondido? A dúvida pesava como uma âncora no coração deles, e a nova realidade parecia uma queda livre em direção ao desconhecido. Havia algo muito maior, e em jogo, e a história deles apenas começava a ser revelada. Tomás estava paralisado, as palavras do homem ainda ecoando em sua mente. "Ele não é seu pai, eu sou." A confusão tomou conta dele enquanto Clara o olhava com os olhos arregalados, uma tempestade de dúvidas cruzando seu rosto. O pânico parecia envolvê-los, a multidão ao redor murmurando, cada vez mais ansiosa. Enquanto as sirenes da polícia ressoavam, o medo deixava o ambiente opressivo. "Clara, precisamos sair daqui." Tomás a puxou, mas ela hesitou, o olhar fixo no desconhecido. O que ele quis dizer com isso? E se for verdade? A voz dela tremia e Tomás sentiu seu coração apertar. O que ele poderia dizer? Para acalmá-la, essa realidade oscilante estava prestes a desmoronar tudo o que ele acreditava. A multidão se agitava. Os olhares curiosos trocavam sussurros nervosos. "É isso que as pessoas fazem no lugar dele?" Alguém comentou, com expressão de reprovação. As vozes misturadas apenas aumentavam a confusão, o medo crescendo como uma corrente elétrica. Clara, Sofia, a ex-esposa de Tomás, apareceu entre as pessoas, seus olhos fixos na filha, aparentemente desesperada. "Calma, eu vou explicar tudo, mas precisamos ir agora." Tomás conseguiu perceber algo em seu olhar que fez o coração dele disparar. A urgência era palpável. "O que está acontecendo?" ele perguntou, sem conseguir esconder a desconfiança. "Agora não é hora. Clara, confie em mim." Sofia insistiu, mas o clima estava pesado. O homem no chão, ainda debatendo-se, estava se afundando em um mar de dor e angústia. "Clara!"
O homem chamou, quase sem voz. A verdade está em você. Que verdade? Clara gritou, sua voz agora cheia de raiva e medo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Tomás sentiu seu estômago revirar. Ele se virou para Sofia, buscando respostas, mas antes que pudesse perguntar, o homem começou a se contorcer. Não posso morrer assim. Ele se levantou um pouco, como se fosse fazer uma declaração importante. A cena toda parecia um filme de terror. Então, em um movimento súbito, ele se jogou para a frente, caindo em direção à multidão. Em um gesto instintivo, um policial se aproximou rapidamente e, antes que Tomás pudesse reagir, disparou. O som do tiro cortou o ar como um relâmpago, e um grito ecoou enquanto o homem tombava de volta. Não, não! Clara gritou, o desespero tomando conta de seu semblante. O pânico instantâneo não fez jus à revelação que ainda estava por vir. No chão, o homem começou a tremer violentamente. A verdade? Não pode ser, ele balbuciou, antes de perder a consciência. Para Tomás, tudo explodiu em um misto de caos e gritos. Clara se jogou na frente do corpo do homem caído, lágrimas escorrendo. O que está acontecendo, mãe? Que verdade ele está escondendo? A angústia dela atravessava o ar como uma adaga. Sofia, desesperada, puxou Clara para longe. Vamos, meu amor, precisamos sair daqui. E nesse momento, o testemunho de um policial cortou a agitação. Precisamos controlar isso agora. A área está sendo isolada. O ambiente virou um turbilhão de movimentos. Tomás, ainda paralisado, olhou para o homem caído, e em um instante ele se virou. Um olhar vazio, mas ao mesmo tempo, em paz. Clara, ele murmurou, quase sonhando, olhando bem nos olhos dela. Ele sussurrou uma última palavra. A senhora não nasceu aqui. Aquilo cortou o ar. Tomás e Clara trocaram olhares, confusos, enquanto um tremor gelado passava pela espinha de Tomás. O que ele queria dizer com aquilo? No instante seguinte, as sirenes ecoaram ainda mais fortes e o caos parecia se intensificar. Vamos, agora! Sofia insistiu, puxando Clara novamente para longe do tumulto. Mas enquanto saíam, Tomás sentiu uma mão na sua armando o caminho à sua frente, firme e decisiva. Era o médico segurando um notebook. Senhor, encontramos uma informação no celular do homem. Você precisa ver isso. Antes que Tomás pudesse responder, a tela do celular acendeu. E em um segundo, tudo o que ele acreditava deixar claro se tornava envolto em novas sombras. Na tela, uma imagem de Clara quando era bebê, em um lugar desconhecido. E uma mensagem sob sua foto. Você não pertence a este mundo. O chão parecia se abria ao redor dele, enquanto a verdade se tornava um labirinto sem fim. O que isso significava? O que mais estava escondido? A dúvida pesava como uma âncora no coração deles, e a nova realidade parecia uma queda livre em direção ao desconhecido. Havia algo muito maior em jogo, e a história deles apenas começava a ser revelada. Então, enquanto Sofia tentava puxar Clara para fora do tumulto, um grito cortou a cidade. A porta do prédio ao lado se abriu, e uma figura alta e encapuzada apareceu. A verdade está em perigo. Vocês precisam saber. O ambiente congelou. Olhos se viraram em sua direção, e um sentimento de choque coletivo tomou forma. O que isso significava? O que mais estava prestes a ser revelado? Tomás estava ali, em estado de choque, quando uma figura alta e encapuzada apareceu na porta, gritando: A verdade está em perigo! Vocês precisam saber! O coração dele disparou. O ambiente ficou em silêncio, e todos, como em um filme, se voltaram para a nova chegada, a atenção voltada para ela. Quem é você? Tomás perguntou, sua mente ainda confusa com tudo o que estava acontecendo. Clara, ao seu lado, parecia presa ali, os olhos arregalados. A mulher levantou a mão, numa tentativa de fazer todos se acalmarem. O que está acontecendo aqui? Não há tempo para explicações longas.
foi quando um novo grito cortou-o. Ah! Clara se virou, e um menino pequeno, de no máximo 6 anos, correu para a rua, aterrorizado. Ele parecia perdido, com lágrimas nos olhos. Atrás dele, uma mulher desesperada gritava o nome dele. Victor, volte aqui! A multidão ficou em choque. No meio de tanta confusão, a imagem daquele menino trouxe uma nova camada de desespero à cena. Clara, espera! Sofia, a mãe de Clara, gritou, vendo o que estava prestes a acontecer. Mas era tarde demais. O menino, fofo e inocente, correu em direção ao homem caído, como se não percebesse o caos ao seu redor. Victor, não! Sofia gritou, mas a voz dela se afogou no tumulto geral. Os policiais estavam se movendo para conter a cena, mas aquilo a que assistiam era imprevisível e aterrorizante. O homem no chão, que parecia já tão próximo da morte, olhou para o garoto. Victor! Ele chamou, a voz sumindo em um sussurro. O olhar dele transfere uma carga poderosa para a criança. Ninguém entendeu. Tomás, Clara, até mesmo Sofia estavam paralisados. O menino, inocente e desavisado, se agachou ao lado do homem caído. Papai! Ele exclamou, e a palavra disparou como uma bomba. O silêncio se instalou rapidamente, um peso esmagador pairando sobre todos. Os olhares trocados eram de puro espanto e horror. Papai? Clara repetiu em um sussurro, a expressão de choque transformando-se em perplexidade. Tomás sentiu seu estômago revirar. A verdade que imaginava saber sobre Clara sendo jogada na fogueira, consumida pelas chamas da confusão. O homem no chão, ainda lutando por compreensão, virou a cabeça um pouco mais para o menino e sorriu, um sorriso doentio e desesperado. A verdade, ela precisa vir à tona, ele balbuciou, os olhos se fechando lentamente. Victor olhou para todos, sem entender o que estava acontecendo. A inocência dele estava prestes a se perder em um furacão de segredos. Antes que alguém pudesse agir, o homem suspirou e fechou os olhos. Clara virou-se para Tomás, o olhar cheio de perguntas e uma dor intensa brotando. O que está acontecendo? Como ele pode ser o pai dele? O que isso significa para mim? Tomás sentiu o peso da incerteza apertar o coração. Tudo o que acreditava estava agora em frangalhos, a realidade desmontando-se. E como se aquele momento já não fosse intenso o suficiente, um estrondo, um ruído ensurdecedor interrompeu o caos. O teto de um dos prédios próximos desabou. Uma nuvem de poeira e fragmentos de concreto esvoaçando como se um terremoto tivesse acontecido. A multidão gritou em pânico. Cuidado! Alguém gritou. A cena estava prestes a se transformar em um verdadeiro desastre. Tomás puxou Clara para perto, enquanto tentava proteger Victor, que ainda estava ali, sem saber o que fazer. Não! Fiquem todos longe! Precisamos evacuar! Um policial gritou, enquanto tentava controlar a situação. Tomás olhou para o lado e viu Sofia, que também estava paralisada, um misto de horror e confusão no olhar dela. Clara, temos que sair, Tomás ordenou. Mas o olhar dela estava fixo em Victor e a figura alta e encapuzada, que grunhiu do fundo, sequencialmente lançou uma sentença devastadora. Ele não é apenas a criança familiar, mas o único que pode conectar todos nós à verdade que está prestes a emergir. Enquanto todos tentavam escapar do prédio desabando, o peso daquela revelação caía como uma bomba. Todo mundo parecia perdido em um labirinto de segredos e mentiras, e agora, com a criança na equação, tudo pulava de uma dimensão de obscuridade para a luz cruenta da verdade. O que mais eles não sabiam? O que aquele garoto significava para cada um deles? Clara olhou para Tomás, seu rosto um emaranhado de emoções. O que havia se iniciado como um simples reencontro, agora havia se transformado em um pesadelo.
E naquele instante, tudo estava prestes a mudar novamente. O sol se pôs, pintando o céu de um laranja vibrante, enquanto Mariana e Lucas se encaravam na beira da praia. As ondas quebravam suavemente. Como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. O desenrolar dos últimos eventos deixara marcas profundas em seus corações. O sofrimento havia unido os dois, mas agora era o momento de decidir. Você vai mesmo? Embora! A voz de Mariana tremia, e um aperto sufocante a tomava. A imagem de todos os momentos felizes que viveram juntos passava na sua mente. Mas as circunstâncias estavam além de seu controle. A verdade que Lucas guardava havia finalmente vindo à tona. Ele tinha que deixar a cidade para sempre. Eu não tenho escolha, Mari. Ele olhou para o mar, como se as águas pudessem dar-lhe coragem. Se eu ficar, nada vai mudar. Preciso me encontrar. A dor na voz dele a atingia em cheio. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana. Mas e nós? E tudo o que vivemos? Os momentos que passamos juntos sempre vão estar comigo. Ele segurou a mão dela e a pressão de seu toque deixou claro quanto ele estava lutando. Você merece mais do que isso, merece ser feliz. O silêncio pesava entre eles. O barulho do vento parecia ecoar seus sentimentos de perda e saudade. A vida estava mudando e nem eles poderiam controlar. De repente, uma risada ecoou ao longe. Era uma turma de amigos, celebrando e esquecendo os danos que a vida trazia. Mariana olhou para eles, eleitores de um futuro que estava tão longe da sua realidade. O telefone de Lucas vibrou. Um último aviso. A hora dele estava se aproximando. Promete que vai se cuidar? Mariana questionou, o coração apertando ainda mais. Prometo, e você deve fazer o mesmo. Nunca. Erca sua luz, ele respondeu, num tom firme, mas doce. O último abraço foi imortalizado em lágrimas e sorrisos tristes. Ali, à luz do crepúsculo, uma história se encerrava, mas novos capítulos ainda estavam por vir. Enquanto Lucas se afastava, Mariana sentiu uma mistura estranha, um vazio e uma esperança. Sabia que a vida deles, apesar de curta, estava marcada por amor. E naquele momento ela se deu conta. Talvez tudo bem seguir em frente, um dia de cada vez. Eu vou sempre te amar, Lucas, gritou, enquanto a brisa do mar levava suas palavras. Ele virou-se pela última... Apertado, Mariana virou-se e caminhou pela praia, levando consigo todas as memórias. O que viria a seguir? Ela não sabia. Mas intimamente ela sentiu que a vida ainda guardava surpresas. Se você chegou até aqui, precisa saber, a história não acaba aqui. Inscreva-se imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossos contos continuem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho de Mariana e Lucas. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história emocionante. O apoio de vocês é fundamental.